Nós estamos aqui mais uma vez na tarde da bênção, né? Na igreja Catedral Atos, aqui na Bélgica, toda terça e quinta, às 18 horas. A nossa igreja fica localizada na Gran Rue, número 96, na cidade de Atos, na Bélgica, na divisa com Luxemburgo e França. Você que quer orar, você está convidado para participar juntamente conosco. Nós estaremos partilhando uma palavra que se encontra no livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 em diante. Os que puderem ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Livro de Josué, capítulo 10, versículo 12 em diante, que diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Amém? Irmão, nós estamos diante de uma palavra onde nós nos deparamos com Josué. Como nós sabemos, de todo o povo que saiu do Egito juntamente com Moisés, os únicos dois que saíram com Moisés do Egito e pisaram dentro da terra prometida foi Josué e Calebe. Josué em todo o tempo aprendia com Moisés. A Bíblia fala que Josué foi levantado não pelo homem, mas Josué foi levantado por Deus para ser o sucessor de Moisés. E para ser sucessor de Moisés, irmãos, não podia ser qualquer pessoa, porque Moisés, ele era um homem que a Bíblia fala que ele tinha tanta intimidade com Deus, que com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Está escrito na palavra. A Bíblia fala que Moisés, ele teve experiências grandiosas, mas com Josué também não foi diferente. Quando Josué agora assume o lugar de Moisés, depois que Deus recolheu, né? Depois que Moisés morreu, e Josué se levanta, e Deus fala com Josué por 3 vezes: Josué, não temas, esforça-te e tem bom ânimo. Josué, não tema, esforça-te e tem bom ânimo. Josué, não temas, esforça-te e tem bom ânimo. Por que Deus falou 3 vezes? Porque o negócio não ia ser fácil. E Deus, já vendo lá na frente, já falou 3 vezes para ele gravar: eu não preciso temer, eu só preciso me esforçar. Não temas. Como que é mesmo? Seja forte e corajoso. Não temas, seja forte e corajoso. Ele só precisava ser forte e corajoso, e ele não precisava temer, porque Deus seria com ele. O primeiro milagre é o Jordão se abrindo. A Bíblia fala, né, que o Jordão, ele se abre agora. O Mar Vermelho se abriu em 2 partes, né? Mas o Jordão, a água simplesmente parou, né? A água não descia mais, porque o rio, ele desce, né? Então o rio não descia mais. Deus fez um paredão e o povo passou a pé seco. E ali o povo começou a ver o quê? O Deus que era com Moisés é o Deus também que é na vida de Josué. Deus começou a operar as maravilhas através da vida de Josué. E Deus foi dando para a vida de Josué a autoridade do alto, irmãos. As pessoas tinham que ver o que Deus estava fazendo através da vida de Josué. Mesmo que as pessoas não queriam, alguns no início não podiam aceitar, mas a decisão do chamado não vem do homem.
dele. O difícil é o povo rodear a muralha em silêncio. E muitas das vezes as muralhas não caem na nossa frente, sabe por quê? Porque nós falamos demais. Falamos na hora errada, com a pessoa errada. E Deus deu uma ordem: eu quero que vocês rodeiem as muralhas de Jericó, mas de boca calada. E a Bíblia fala que diante dos olhos de todos, na hora que Josué falou, a ordem agora é para gritar. Eles gritaram e as muralhas, que parecia impossível de cair, elas caíram por terra. Pela obediência e pela orientação que Josué deu ao povo, e o povo obedeceu. Porque não adianta o Josué orientar e o povo não obedecer. Aonde não há obediência, não há vitória. Mas aonde a obediência, irmão, a bênção de Deus, ela é liberada sobre o povo. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que depois daquela grande vitória, Juscelene, eles têm uma cidade para conquistar. A cidade chama Ai. A cidade é pequena, é um povo pequeno, é uma presa fácil deles derrotarem. Josué fala: não vai o exército todo não, vai só uma parte. É um povo fraco. São em poucas pessoas. Não precisa se locomover o exército todo. Mas só que havia, irmãos, algo oculto no arraial. Eu vou repetir. Havia algo oculto no arraial. Eles foram para destruir a cidade de Ai. E eles saíram de lá, irmãos, derrotados. Correndo do adversário. Por quê? Tinha algo oculto dentro do arraial. E Deus, mais uma vez, irmão, Josué foi falar com quem pode. Você quer um conselho, irmão? Vai falar com quem pode. Sabe quem pode? Deus pode. Irmã, porque você não sabe o meu problema. Eu não sei o seu problema. Mas eu sei que Deus, Ele tudo pode. Independente do seu problema. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. E operando Ele, ninguém pode impedir. Ele tudo pode. Eu fico olhando a irmã Amélia, irmão. Chegou aqui, né? Não tinha emprego, né? Já pegou um contrato, agora já pegou outro. E em nome de Jesus vai pegar o indeterminado. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Por quê? Porque a decisão não é terrena. A decisão vem do alto. A última palavra não vem da terra para a nossa vida. A última palavra vem do Senhor, o Criador dos céus e o Criador da terra. A última palavra vem dele para nós. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Irmão, se nós dependêssemos da palavra do homem, o que seria de nós? Mas nós glorificamos a Deus que a última palavra para a nossa vida, Carlita, não vem do homem. E eu espero que você esteja estudando alemão. A última palavra vem do Senhor para as nossas vidas. Eu acho interessante que Josué vai falar com quem pode. Senhor, como que pode isso? Nós derrotamos Jericó, os muros caíram, vencemos o exército. E agora fomos numa cidade de Ai, uma cidade pequena, pacata, e saímos de lá corridos. E agora Deus fala com Josué. Josué, tem anátema no meio de vós, tem pecado oculto, tem algo escondido aí no meio do povo. E o que eu acho interessante é que Josué agora se levanta diante do povo e começa a chamar família por família. E é tão interessante que a família chega e ele fala assim: dá glória a Deus. E o temor de Deus era tão grande, irmão. O que Acã devia ter feito, irmãos? Quando viu que o cerco estava fechado. Ele deveria ter procurado Josué. Ô Josué, eu vi a cunha, eu vi a capa babilônica, eu vi o ciclo. Eu peguei, eu escondi, né? Ele ficou calado, esperando chegar a voz dele. Quando chegou a vez dele, Josué falou assim: dá glória a Deus, Acã. Não tinha como ele dar glória, irmãos. Ele teve que contar: eu vi, eu peguei, eu cavei, está no meio da minha tenda, está escondido. E por causa do pecado de Acã, morreu a família dele toda. Por causa de um, irmão, a casa toda paga. Que você não venha ser um Acã na sua casa. Porque a desobediência atrai a ira de Deus. Por causa da desobediência de Acã, a esposa dele morreu, os filhos morreram. E tem muitas pessoas padecendo, irmão, por causa de um só no arraial. Que nós venhamos ter temor de Deus e que nós não venhamos ser um Acã, para que a gente não pereça e a nossa família pereça junto. A Bíblia fala que Josué estava cheio da autoridade
desse homem? E agora ele ficou sabendo que Gibeão estava sitiada por 5 reis. E ele falou, sabe o quê? Eu vou ajudar o meu amigo. Eu vou repetir. Ele não precisava entrar na guerra não, mas ele se posicionou em prol do seu amigo. Eu vou entrar na guerra e eu vou ajudar o meu amigo. Diga para o seu irmão, Deus te dará amigos. Fala aí para o seu irmão, Deus te dará amigos que vai entrar na sua guerra para te ajudar. Aleluia. Deus nos dará amigos, irmãos, que vai arregaçar a manga e vai ajudar na obra, porque é Deus que vai fazer, irmão. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que no meio da guerra agora, a guerra agora está travada. Josué está na luta juntamente com os seus homens, na peleja contra os amorreus, e Deus estava do lado do povo de Deus, do lado dos reis. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala no versículo 11, irmãos, que Deus, ele mandou do céu grandes pedras, pedras de saraiva, e matou muito deles. Aleluia. Mas só que estava acontecendo uma coisa, Andréia. O dia estava se findando. E estava começando a escurecer. E o nosso Deus, irmãos, ele não faz nada pela metade. Aleluia, Jesus. Vou repetir. Glória a Deus. O nosso Deus, ele não faz nada pela metade. Eu creio, Jesus. Deus, ele faz a obra por completo. Aleluia. Tem um louvor que fala assim: quem começou a boa obra é fiel para terminar. Aleluia. No seu tempo e na sua hora, tudo ele cumprirá. Passa o céu e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Ele não faz nada pela metade. Eu fico olhando a Jusilene, irmão. A Jusilene veio para a igreja, era uma guerra, né? Tinha um dia que a mulher falava: não, tá de castigo agora, não vai para a igreja mais não. Era uma guerra, no batismo da Jusilene foi uma guerra. Essa menina chegou aqui chorando. Ai, não vou batizar, pastor. Vai, minha filha. Hoje eu te afogo e mato esses pecados seus para você viver uma nova criatura. Pode me batizar tranquilo. E hoje o que acontece, irmão? A mãe da Jusilene está na igreja. Você pode dar glória a Deus? E está só atrás de mim. Ai, você tem que ajudar minha outra filha para ela vir. Porque o que Deus faz, Jusilene, não é pela metade, não. O que Jesus faz é completo. Jesus salvou você, salvou sua mãe, vai salvar a sua irmã, vai alcançar o seu pai, e o nome do Senhor será glorificado, porque Deus não faz nada pela metade, não. Aleluia, Jesus. Ai, demantarai. Ele não faz nada pela metade. A guerra estava travada. E Josué falou assim: se escurecer, nós não vamos vencer. Mas ele tinha tanta autoridade, irmãos, que ele elevou a voz dele no céu. E ele fez uma oração. A Bíblia fala: e Josué falou ao Senhor. Josué orou ao Senhor diante dos olhos, irmãos, de todo Israel. Irmãos, no meio daquele povo, eu imaginando, porque nós somos terríveis, irmãos, é só Deus para ter misericórdia. Então é que você está orando assim: Senhor, cura a irmã, cura. E alguém está pensando assim: vai curar nada. Será que a pastora está crendo mesmo que vai curar? É assim ou não é, irmãos? Infelizmente é. Ora e fala assim: não, Deus vai abrir a porta. E o pensamento, gente, o pensamento nosso é só o eterno Deus para ter misericórdia, né? A irmã Amélia chegou aqui falando: ora, né? Pediu o João, me pediu, ora para Deus abrir uma porta. Deus abriu a porta. Mas talvez algumas pessoas que ouviram nós orando nem acreditavam que Deus ia abrir a porta. É uma guerra. Mas Deus faz as coisas, irmãos, perante os olhos de todos. Aleluia. Oh, glória. Não é para o seu nome ser glorificado, não. Ah, pastor orou, João orou. Não, é para o nome do Senhor ser glorificado. Porque a Ele pertence a honra, a Ele pertence a glória, a Ele pertence o louvor. Então Deus fez isso diante de todos os olhos de Israel.
Aleluia, Jesus. E o pedido de Josué foi esse. Ô sol, vou falar para nós entender. Ô sol, para aí em Gibeão. E você, lua, que está vendo que é a rotação, sol e lua, né? Tem a rotação. A terra está rodando, né? Agora você para, eu quero que você para e pensa comigo. Sol, para. Lua, para. E a Bíblia fala, sabe o quê? Que o sol se deteve e a lua parou. Agora eu te pergunto, é o sol e a lua que rodam ou é a terra? É a terra. Hã? É o sol e a lua que rodam ou é a terra? Está escrito. E o sol se deteve e a lua... Você sabe que eu nunca acreditei que a terra gira? É estranho. Porque na Bíblia está escrito aqui, falou que a terra parou, Jusilene? Não. Capítulo 10, versículo 13. E o sol se deteve e a lua parou. E a terra girou? Girou. Ou a terra parou? A terra parou. Quem é que gira? É o sol e a lua ou é a terra que gira? A terra que gira em torno do sol e da lua. É a terra que gira. Mas aqui está escrito que o sol se deteve e a lua parou. Então o que parou? A terra. Porque não é a terra que gira? É, parou tudo. Parou tudo, né, irmã Amélia? Deus deteve o sol. Deus parou a lua por causa da oração de um homem. Aleluia, Jesus. Você tem noção o poder que tem a sua oração? Por mais que o adversário diga que as suas orações têm sido em vão. Por mais que o adversário diga que Deus não está nem aí para a sua oração. Por mais que os demônios tenham soprado na sua cabeça, pare de orar porque Deus não vai atender a sua petição. Eu venho aqui nessa tarde dizer, o teu Deus é Deus que ouve Jesus. A sua petição. E Ele é Deus que responde. E Ele é Deus que responde com vitória. Quando o sol e a lua parou, a guerra continuou e a vitória foi do povo de Deus. E a Bíblia nos relata que nunca houve, nem antes e nem depois dele, um dia semelhante a esse. Foi um dia marcado pela soberania de Deus, um Deus que para sol, um Deus que para a lua, um Deus que para a terra, para ouvir e responder a oração de um servo dele. Você é servo dele? Se prepare, ele vai te responder com vitória, mesmo que para isso, ele tem que parar o sol, a lua, a terra, não importa o que ele tem que fazer, mas a resposta chegará na sua vida, porque a palavra de Deus diz, sabe o quê? Que a vitória é do povo de Deus. Você é povo de Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus, eu creio. Se você é povo de Deus, se prepara para receber a vitória do Senhor. Aleluia. Porque você não vai deixar essa guerra pela metade. Amém, Deus. Essa guerra será concluída. E o final dessa guerra, o resultado, é vitória para o povo de Deus. Amém?